Então diz assim a santa palavra do Senhor, João 13, versículo 4 adiante, que diz assim: E levantando-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens partes comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair, e por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que eu vos fiz. Façai-vos também. Na verdade vos digo, que não é servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, desde agora vou-lo digo antes, que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu vos sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Levanta tuas mãos, ou o poder de Deus, e grita comigo: Meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, pode desocupar as mãos e exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas se nós olharmos atentamente para a igreja nesta noite, iremos perceber que nem todas, em pleno século XXI, estão aceitando a verdade da palavra de Deus. Por que digo isto? Porque se todas estivessem aceitando a palavra do Senhor, esta igreja, nesta noite, estaria lotada. De homens, de mulheres, de jovens, de crianças, enfim, todos num só propósito: prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade. Mas o próprio Senhor Jesus diz
que é mister que isto aconteça, ou seja, que é necessário que isto aconteça. Porque nós estamos no tempo do fim. Nós estamos nos últimos momentos aqui na face da terra. E sabemos que a qualquer momento, irmãos, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Glória. Mas quando eu falo em igreja, eu não estou me referindo à placa denominacional. Eu não estou me referindo à placa Deus é Amor, Assembleia Cristã, Batista, não. Não estou me referindo à placa denominacional, mas estou me referindo à igreja do Senhor, que cada um de nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitos estão afirmados na placa. Afirmado nos dogmas, afirmado nos costumes, né? Mas nós, como verdadeiros servos do Senhor, nós temos que estar firmados na rocha. E esta rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que está falando conosco aqui agora, através da sua palavra. A palavra revelada para mim, a palavra revelada para nós nesta noite, está em João 13, versículo 4 adiante, que diz assim a palavra do Senhor: e levantou-se da ceia, e tirou suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Então depois eu entendo que, depois que o Senhor Jesus havia ministrado a ceia para os seus servos, ele tirou, né? A palavra de Deus diz aqui, ó, e levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Ou seja, colocou uma toalha sobre o ombro, pegou uma vasilha, colocou água nessa vasilha, e o que ele fez? Começou a lavar os pés aos discípulos. Grande Deus. Aleluia. E é isso que ele quer fazer conosco nesta noite. É isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco nesta noite. Então, levantando-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Vejam, irmãos, que isto ele fez após a ceia. E hoje ele está fazendo antes da ceia, para que nenhum de nós venhamos a participar do corpo e do sangue de Cristo com os nossos pés sujos, com a nossa vida suja, na presença do Senhor, mas que nós estejamos limpos pela palavra que o Senhor está falando conosco aqui agora. Então, levantou-se da ceia, tirou a sua veste e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Então ele fez uma pergunta para o Senhor. De repente, essa pergunta nós podemos fazer ao Senhor nesta noite, dizendo para o Senhor: Senhor, tu lava-me os pés a mim?
Nós podemos fazer esta pergunta para o Senhor nesta noite, porque o Senhor Jesus está aqui e nós podemos fazer esta pergunta para o Senhor. Aí o que o Senhor Jesus respondeu para ele? O que o Senhor Jesus respondeu para Simão Pedro? O Senhor disse: o que eu faço agora. O que eu faço, não sabes tu agora, mas saberás depois. Então o que o Senhor está fazendo aqui agora, nós não sabemos, mas podemos saber depois. Porque o Senhor está operando sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Nós não temos como ver. Mas sabemos que pelos olhos da fé nós podemos contemplar o Senhor Jesus realizando sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Porque eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que é Jesus que está falando conosco aqui agora. É pela fé. É pela fé que nós alcançamos as mais copiosas bênçãos dos céus. É pela fé que nós alcançamos a cura da nossa enfermidade. É pela fé que nós alcançamos a libertação dos nossos familiares. É pela fé que nós acreditamos que o Senhor está aqui nesta noite falando conosco através da palavra. É pela fé. É pela fé. Então nós podemos indagar o Senhor: mas Senhor, tu lava meus pés a mim? Senhor, por que o Senhor está lavando meus pés aqui nesta noite? Por quê? Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Por que o Senhor está lavando os meus pés aqui nesta noite? Aí o Senhor fala para cada um de nós aqui nesta noite: não sabes tu? O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que eu estou fazendo aqui, você pode não saber agora, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus revelará para você o porquê que eu estou lavando os teus pés aqui agora. Por quê? Por quê? Porque ele não quer que nós venhamos a participar do corpo e do sangue de Cristo com nossos pés sujos, com a nossa vida suja diante de Deus. Mas Ele quer que nós estejamos limpos, purificados e lavados pelo sangue do Cordeiro, para depois nós sentarmos à mesa com Jesus e participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Glória a Deus. Mas, diante da resposta que Jesus deu a Simão Pedro, ele simplesmente, olhando para Jesus, disse para Jesus, e disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Está vendo, irmãos? Ele sempre esteve com Jesus, 24 horas com Jesus. Quando Jesus disse para ele que o que estava acontecendo ali, que ele não estava sabendo naquele momento, mas que ele saberia depois, ele disse para Jesus simplesmente: nunca me lavará os pés. O Senhor querendo lavar, purificar ele, dos seus pecados. E ele disse para o Senhor: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Então, se eu não lavar os teus pés, se eu
não purificar a tua vida, você não vai participar do corpo e do sangue de Cristo nesta noite. Então não é de qualquer jeito que nós iremos sentar à mesa com Jesus. Não é de qualquer jeito que nós podemos participar do corpo e do sangue de Cristo. Nós temos que estar com a nossa vida limpa. Nós temos que estar com a nossa alma limpa e purificada pelo sangue do Cordeiro. O próprio Jesus diz na sua palavra. O próprio Jesus diz na sua palavra: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então nós não sabemos, irmãos e irmãs, o propósito de Deus na nossa vida. Nós não sabemos o propósito de Deus na vida dos nossos familiares, mas sabemos que Ele, o Senhor, tem promessa para nós. Ele, o Senhor, tem promessa para a nossa família. E é por isso que nós estamos aqui. Irmão, nós não estamos aqui por acaso, mas nós viemos buscar algo aqui nesta noite. Nós viemos buscar algo de Jesus, e é só Ele que pode nos dar. É só Jesus que pode conceder para nós o que nós viemos buscar aqui nesta noite. De repente você veio buscar a cura da tua enfermidade. De repente você veio aqui nesta noite para que o Senhor falasse com você. E o Senhor Jesus está falando com você através da palavra. Glória a Deus. Mas não podemos fazer que nem Pedro fez. Nunca me lavará os pés. O Senhor quer abençoar ele. O Senhor quer abençoar ela. Através da sã doutrina do Senhor, o Senhor vem falar que não pode isso, que não pode aquilo. Se levanta contra Deus. Se levanta contra a igreja. Se levanta contra o dirigente. Se levanta contra o ministério. Porque eles não querem ser submissos a Deus. Eles não querem ser submissos à doutrina do Senhor. Por quê? Porque o que era pecado ontem, para muitos hoje não é pecado mais. Colocar os seus pés no pecado e não tiram mais os pés do pecado. Muitos já estão não só com os pés, mas com o corpo inteiro no pecado. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer nos purificar. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar com o seu precioso sangue, para que nós possamos estar aptos e aptas a participar do corpo e do sangue de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse para ele, se eu te não lavar, não tem parte comigo. Então, se nós não vivermos com a nossa alma lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro, nós não temos parte com Jesus, nós não temos comunhão com Jesus. Então nós temos que estar de acordo com os ensinamentos do Senhor, para que nós não venhamos a perecer. Então, diante desta resposta que o Senhor Jesus deu para Simão Pedro, o que Simão Pedro falou? Ah, Senhor, então não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Está vendo? Ah, Senhor, mas então não só os pés. Porque o Senhor disse, se eu não lavar teus pés, a partir de hoje você não tem parte comigo. Aí ele se sentiu ameaçado de não entrar no reino dos céus. Ele disse, então, Senhor, então pode lavar. Mas pode lavar os pés, as mãos, a cabeça. Mas o Senhor Jesus respondeu ele veementemente. O Senhor respondeu ele, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés.
Você já está lavado? A palavra de Deus diz, e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado? Que a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. João 8,32 diz, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. Então o Senhor Jesus diz, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Glória a Deus. Pois no mais está todo limpo. Ora, ele falou assim, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sim, meu Deus, aleluia. Então ele disse, mas vós estáis limpos. Ou seja, você está limpo, mas não todos. Glória a Jesus. Então nem todos estão limpos, nem todos estão de acordo, estão aptos para participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas eu creio que através da palavra, eu creio que através do Espírito Santo de Deus que está falando conosco aqui nesta noite, eu tenho certeza que todos nós sairemos limpos daqui nesta noite. Todos nós sairemos purificados pela palavra poderosa de Jesus aqui nesta noite. Porque ele diz, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Porque depois que ele lavou os pés, tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhe. Está vendo? Depois que ele lavou os pés aos discípulos, ele voltou e assentou-se e começou a explicar para os discípulos o porquê havia acontecido aquilo. Então Jesus assentou-se outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Você não entendeu, né? Você não entendeu, né, irmã? Não, nós não entendemos. Mas deveríamos ter entendido. Deveríamos ter entendido. Porque quando o Senhor começou a lavar os pés aos discípulos, é para que eles não fossem contaminados pelo pecado. Eles não fossem contaminados pela vaidade. Eles não fossem contaminados pelo adultério, pela fornicação, pelo divórcio, pela vaidade, pelo mundanismo pecaminoso que tem tomado conta de muitos crentes no dia de hoje. Então o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer nos purificar. Aleluia! Ele quer nos transformar nesta noite e fazer de nós verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus! É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Se prega contra o pecado. Se prega contra a vaidade. Se prega contra as abominações contra Deus. Então vamos viver somente o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos viver de acordo com a sã doutrina do Senhor. Que aquilo que era pecado ontem, que hoje continue sendo pecado. Se divorciar e casar novamente era pecado ontem, hoje continua sendo pecado ainda. A palavra de Deus ela não mudou e não vai mudar.
Não mudou. E não vai mudar. Porque a palavra de Deus diz que adúlteros, que adúlteras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores estão pregando o segundo casamento, segundo eles, de acordo com a palavra de Deus. Só que eu não entendo que palavra que eles estão pregando para o povo. Eu não entendo que palavra que eles estão ensinando o povo, porque a palavra de Deus que está sendo pregada aqui nesta noite, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Glória a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não dá base para o segundo casamento. Se você se divorciar e casar novamente, você estará em adultério diante de Deus. E adúlteros não herdarão o reino de Deus. E adúlteros não participarão do corpo e do sangue de Cristo. Ah, mas agora eu sou solteira. E abre aquele sorrisão, né? Agora eu estou divorciada, abre aquele sorrisão lá na orelha. Ah, agora eu sou solteiro, abre aquele sorrisão lá na orelha, pensando que a Bíblia está dando direito de você continuar em adultério, a Bíblia está dando direito de você viver no pecado. Não, não, não! Você pode estar solteiro para o mundo, mas para Deus você continua casado. Porque você está ligado ao teu marido ainda. Você está ligado à tua esposa ainda. Porque a palavra de Deus disse, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas os falsos profetas não pregam mais a verdade. Eles mentem para o povo. E está cheio de adúlteros tomando a ceia do Senhor. Está cheia de adúlteras participando da Santa Ceia do Senhor. Mas naquele dia, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas darão conta dessas almas que perecerão. E vão perecer. Eu provo dentro da palavra de Deus que vão perecer. Tanto os pastores quanto aqueles que estão dando ouvido para os falsos mestres, para os falsos pastores, todos vão perecerem. Mas aquelas que ouvirem e derem ouvido ao Espírito Santo de Deus, estas não perecerão não, mas eles irão morar com Jesus Cristo lá na glória. Então o Senhor Jesus disse para eles, e o Senhor Jesus disse para nós, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então eles não estavam mentindo. A partir do momento que chamaram o Senhor de mestre, Senhor e mestre, na verdade ele não estava mentindo, porque o Senhor continua sendo Senhor e mestre, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nosso Salvador, e nosso advogado. Olha, irmãos, a beneficência que o Senhor nos dá, tudo isso, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais-vos também. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus dentro da igreja? Ou nós estamos seguindo o exemplo do mundo? Oh, glória a Deus. Porque se você estiver seguindo o exemplo de Jesus, até o teu cabelinho você corta como um verdadeiro servo de Deus. Aleluia. Se você estiver seguindo o exemplo que o Senhor Jesus nos deu, até o teu traje tem que estar trajado como um verdadeiro servo de Deus. Se você estiver de acordo com o ensinamento do Senhor, obviamente você vai andar como uma verdadeira serva do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai cortar o seu cabelo, irmã.
Você não vai aparar o seu cabelo, irmã. Você não vai pintar o seu cabelo, irmã. Por quê? Porque você está seguindo o exemplo de Jesus. Glória a Deus. Ah, mas eu posso andar de salto alto. Pode, né? Claro que pode. Pode sim. O Senhor Jesus não proíbe. Porque você é rebelde, então você pode andar. Mas saiba de uma coisa, que naquele dia você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai entrar na vida eterna. Ah, mas eu posso usar a calça comprida, porque o que tem usar a calça comprida? Você vai usar a calça comprida, mas você não vai morar no céu com Jesus. Mas o que tem a calça comprida com a palavra de Deus? Tem Deuteronômio 22, 5 diz acerca do traje do homem, acerca do traje da mulher. Deuteronômio 22, 5 diz. Ele explica para quem? Para nós. Para nós. É difícil de entender a palavra de Deus? Não. Não é difícil. Acerca das vestes do homem e da mulher. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então é a palavra do pregador. Glória a Jesus. Aleluia. É a palavra do pregador ou é a palavra de Deus? Eu acabei de ler. Deuteronômio 22, versículo 5, que fala sobre o traje, o verdadeiro traje do homem e o verdadeiro traje da mulher. Mas os falsos profetas não pregam isso. Os falsos pastores não pregam isso. Os falsos profetas não pregam isso. Por quê? Porque eles querem agradar o homem. Eles querem agradar a mulher com palavras persuasivas. Glória a Deus. Com doutrinas de demônio. Com doutrinas de demônio. Mas eu aqui nesta noite estou para pregar a verdadeira palavra do Senhor. A verdadeira palavra que leva o homem, que leva a mulher a morar com Jesus lá na glória. Na verdade, aliás, porque eu vou dar o exemplo para que eu vos fiz e façais-vos também. Na verdade, eu vos digo que não é servo maior do que o Senhor e nem o enviado maior do que aquele que enviou. E Jesus estava falando dele. E quantos, né, que querem ser melhorzão na igreja, querem ser bonzão na igreja. Ah, eu sou melhor do que o irmão. Eu prego melhor que o irmão. Eu entendo da palavra de Deus mais do que o irmão. Ah, aí a irmã, porque eu oro mais do que a irmã. Eu consagro mais do que a irmã. Mas vive com o cabelão pintado, né? E diz que ora. Imagine se não orasse. E diz que ora. Todo momento, todo instante. Mas vive com a sobrancelha feita. Vive com o cabelão caju. Que não se vê um fio de cabelo branco e diz que ora constantemente. Oh, glória a Deus. Mas não sabe ela, que aos olhos de Deus ninguém escapa. E que naquele dia, pela sua rebeldia, dará conta diante de Deus. Aleluia. Por isso que eu digo, amados irmãos e irmãs, vamos seguir a Cristo. Glória a Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus, porque ele diz aqui na sua palavra, na verdade vos digo que não é servo maior do que o Senhor, que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Glória a Deus, aleluia. Ele diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizeres. Bem-aventurados sois se a fizerdes, ou seja, feliz é você, meu irmão, feliz é você, minha irmã, feliz somos nós se fazemos
à vontade do Senhor. E se vivemos de acordo com a palavra do Senhor, nós somos considerados felizes diante de Deus. Aleluia. Bem-aventurados são felizes. São felizes de fazer a vontade do Senhor. Mas para isso nós temos que ouvir e viver aquilo que nós aprendemos. Glória a Deus. Não falo de todos vós. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que os tenho escolhido. Mas para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Porque Jesus já sabia quem o havia de trair. Mesmo projetando, arquitetando a traição a Jesus, ele participou da ceia com Jesus. Que coisa, irmãos. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz assim: examine o homem a si mesmo. Aleluia. E ele não se examinou. Ele já articulando a traição a Jesus, articulando que iria entregar Jesus, e simplesmente, para ele não significou nada daquilo, e simplesmente sentou à mesa e participou da ceia com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é perigoso, irmãos. Então, desde agora vos tenho digo que antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Glória a Deus. Então, quando acontecer, nós temos que entender que é Jesus que está falando conosco, através da sua palavra. Então, na verdade, vos digo que alguém, na verdade vos digo, ou seja, Jesus está falando e reafirmando. Então, quando Jesus diz na sua palavra, em verdade vos digo, então Jesus está falando e reafirmando o que ele falou. Então ele diz aqui, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se nós recebermos a Jesus, nós iremos receber também aquele que enviou Jesus ao mundo, que é o seu Pai, chamado Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz assim, em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Grande Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Aleluia. E no versículo 17 ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus Cristo.